Faça o que eu faço. Ajudar seu filho a aprender através da imitação. Objetivo do capítulo: incentivá-lo a imitar os sons, gestos, expressões faciais, ações e palavras de seu filho e ensinar o seu filho a imitá-lo. As crianças aprendem através da observação das outras pessoas e a fazer o que elas fazem. Por que a imitação é tão importante? A maioria das crianças pequenas é excelente imitadora. Elas copiam o que veem os pais fazer, copiam os sons e os gestos que os pais fazem e as palavras que dizem, até imitam a forma como andam e como se vestem. Muitas vezes também preferem imitar outras pessoas, como os irmãos, assim como as crianças da mesma idade ou um pouco mais velhas, mas que elas admirem. A imitação é uma poderosa ferramenta de aprendizagem para todos nós. O nosso cérebro está preparado para se recordar e aprender a partir da observação das outras pessoas, e as crianças recordam-se durante muito tempo daquilo que veem os outros fazer, mesmo sem o praticarem. Isto significa que as crianças podem imitar uma ação imediatamente depois de verem as outras pessoas a fazê-la, tal como nos jogos muitas vezes espontâneos que mesmo as crianças mais novas jogam com os irmãos, amigos e com os pais. Mas também podem imitar mais tarde, porque recordam o que observaram. Esta capacidade especial é-nos concedida em parte através das células cerebrais denominadas neurônios espelho, que ligam as ações que vemos os outros fazerem aos nossos padrões de ações. Com a ajuda dos neurônios espelho, de certa forma experimentamos mesmo o que vemos os outros fazerem. Os neurônios espelho disparam no cérebro tanto quando desempenhamos uma ação como quando vemos os outros fazerem. Isto significa que, pelo menos até certo ponto, uma nova ação torna-se parte da competência de um observador antes de o observador chegar mesmo a imitá-la. É assim que aprendemos, observando e recordando. Mas também aprendemos, fazendo. Então, a semente de uma competência que reside no cérebro de uma criança, porque ela observou e recordou essa capacidade em ação, é mais bem aprendida quando a criança começa a pô-la em prática. A capacidade neural de uma criança para imitação permite aos pais, irmãos, avós e outras pessoas passarem ensinamentos à criança sem sequer terem de tentar ou de pensar nisso. Competências de todos os tipos passam de pessoa para pessoa, ao longo de gerações, sem qualquer esforço, o que permite a cada geração retomar onde a última ficou, em vez de ter de começar de novo. Muitas pessoas acreditam que foram a imitação e a linguagem juntas que criaram as culturas ricas e extraordinariamente complexas que as pessoas por todo o mundo desenvolveram ao longo de centenas de anos. A imitação é uma ferramenta especialmente poderosa para aprender como interagir socialmente com os outros. Isto acontece porque o comportamento social envolve muitas regras complexas e subtis, em muitas das quais não pensamos conscientemente. Por exemplo, quando estamos a interagir com as outras pessoas, sabemos naturalmente a que distância devemos posicionar-nos delas, inconscientemente, imitamos as suas expressões faciais e gestos, e sincronizamos as nossas respostas para que a conversa seja fluida e natural. Ninguém nos ensinou a fazer isto. Aprendemos todos estes comportamentos sociais através da imitação e não de uma instrução explícita. A imitação quase automática que as crianças fazem das outras pessoas afeta-as de inúmeras formas. Promove a empatia, o que aumenta a capacidade de aprender com os outros. Quando as crianças imitam a expressão facial das outras pessoas, ao fazê-lo despoletam a mesma emoção que estão a observar. Isto acontece até nos bebês, que podem ser vistos a começar a chorar quando veem alguém que conhecem a chorar. O leitor provavelmente recorda-se de momentos em que ver alguém angustiado ou aflito lhe despoletou os mesmos sentimentos. Provavelmente sentiu uma onda de simpatia ou empatia por essa pessoa e um desejo de confortar ou ajudar. Isto ajuda as pessoas a sentirem-se profundamente ligadas umas às outras, o que tende a aumentar o desejo de prestar atenção aos outros, o que por sua vez aumenta o potencial de aprender uns com os outros. Ajuda as crianças a aprender a linguagem. Quando os bebês e as crianças pequenas imitam os sons à sua volta, usando a sua própria conversa de bebê, estão a praticar sons da sua própria linguagem. A capacidade de imitarem as palavras dos pais permite-lhes perceber e expressar a sua língua nativa. Promove a comunicação não verbal. Quando as crianças pequenas imitam os gestos e as posturas das outras pessoas, apanham todas essas pistas extra para acrescentar significado ao discurso, as que abordamos no capítulo 7.
Estas pistas não verbais transmitem significados emocionais e permitem-nos expressar muito mais do que conseguimos pôr por palavras. Ensina-as sobre a forma como as coisas funcionam. Quando as crianças pequenas imitam as ações das outras pessoas sobre os objetos, aprendem como as coisas funcionam, o que são e para que servem. Ajuda-as a aprender as regras sociais para a conversação. Numa conversa, duas pessoas alternam entre os papéis de falante e ouvinte. A pessoa A diz uma coisa, a pessoa B escuta, depois a pessoa B responde ao significado da pessoa A, desenvolvendo o tópico, e por aí adiante. Este tipo de estrutura de conversa também está subjacente aos jogos de imitação. Um adulto pega em dois blocos e bate um contra o outro e depois faz uma pausa enquanto a criança reproduz esta ação. Depois o adulto repete, e assim sucessivamente, com variações acrescentadas por um dos parceiros quando o jogo se torna monótono. Isto é exatamente o que acontece durante as conversas: tomada de turno, não interromper, manter-se no tópico, manter o jogo interessante para o parceiro, etc. O que acontece no autismo? Como já deve ter reparado, as crianças pequenas com autismo estão muito menos inclinadas a imitar palavras, gestos e ações do que as outras crianças da sua idade. Embora tenham muito interesse nos objetos e tenham muitas competências com os objetos, não tendem a imitar o que as outras pessoas fazem com eles. Há uma série de teorias sobre os problemas com a imitação no autismo, mas ainda não há qualquer resposta definitiva. Os estudos de imagem cerebral mostraram que, embora o sistema dos neuronídeos espelho nas crianças com autismo esteja menos ativo, não está danificado, o que significa que, com uma experiência adequada, este sistema pode tornar-se ativo e funcional. Esta é uma das razões pelas quais é importante proporcionar uma intervenção precoce que promova as competências de imitação. Possíveis razões para as crianças com TEA não imitarem os gestos naturalmente, as expressões faciais e os movimentos corporais das outras pessoas, são que não estão a prestar atenção aos movimentos dos outros ou que não estão motivadas para imitá-los, em vez de serem incapazes de o fazer. Isto é uma boa notícia, porque significa que ao entrar no holofote da atenção do seu filho e ao ajudar a criar motivação na criança para o imitar, pode despertar este sistema dos neuronídeos espelho e ajudar esta parte do cérebro dele a desenvolver-se. Por que motivo é isto um problema? Se o leitor verificar a lista de coisas boas que a imitação torna possível, é fácil ver tudo que as crianças que não imitam muito as outras pessoas perdem. Na verdade, pensamos que a motivação diminuída para imitar pode ser responsável por uma parte significativa dos atrasos que a maioria das crianças pequenas com autismo apresenta em todas as áreas de desenvolvimento. A imitação é uma das competências mais importantes que uma criança com autismo pode aprender, por ser uma ferramenta de aprendizagem tão boa e ajudar as crianças a aprender os mais variados tipos de competências. As crianças que não imitam podem perder muita da aprendizagem que a mera observação do que se passa no ambiente social torna possível. Sem imitação, as crianças têm de pensar em tudo de novo, em vez de aprenderem com os outros a forma mais fácil e eficaz de fazer as coisas. Por exemplo, imagine como uma criança iria aprender um jogo de grupo como as escondidas ou Red Rover sem usar a imitação para aprender com as outras crianças. Mas mesmo num ambiente educacional estruturado, a ausência de imitação torna mais difícil aprender novas competências, porque as crianças não serão necessariamente capazes de aprender de forma rápida e eficaz o que os professores ou os terapeutas, ou pais, ensinam. Imitar os outros também melhora as relações sociais. Conhece o ditado: a imitação é a mais sincera forma de lisonja? Imitar uma pessoa que admiramos ou apreciamos, no vestir, no tipo de penteado, brincar com um brinquedo, dizer uma palavra engraçada, cria um momento de partilha ou ligação entre as pessoas. Cria sentimentos positivos nas duas pessoas. Por extensão, a imitação é crucial para desenvolver a competência de nos identificarmos com pessoas importantes e partilharmos significado e emoção com elas. O que pode fazer para ensinar a imitação ao seu filho? Felizmente, a investigação é clara em relação ao facto de as crianças pequenas com TEA poderem aprender a imitar bem e naturalmente os outros quando a sua própria motivação e atenção para imitar são aumentadas. Vários estudos mostraram que a intervenção precoce pode aumentar as competências de imitação das crianças com autismo.
À semelhança de outros comportamentos, tais como estabelecer contato visual e utilizar gestos e palavras, quando as crianças com autismo começam a prestar atenção às ações das outras pessoas, quando lhes é mostrado como imitar os outros e descobrem que imitar os outros é recompensador, tornam-se mais motivadas a fazê-lo. No capítulo 4, recomendamos que imitasse o seu filho como forma de se juntar a ele e obter a sua atenção. Neste capítulo vamos mais longe e iremos focar-nos na forma como pode ensinar o seu filho a imitar diferentes competências e comportamentos dentro das rotinas normais de cuidados e brincadeiras. Existem 5 passos específicos que pode realizar para aumentar as competências de imitação do seu filho. Passo 1. Imitar sons. Passo 2. Imitar ações sobre objetos. Passo 3. Imitar gestos da mão e movimentos corporais faciais. Passo 4. Imitar e expandir ações. Passo 5. Introduzir jogos de imitação na estrutura das atividades conjuntas. Nas páginas que se seguem, descrevemos como seguir cada um destes passos, fornecemos-lhe algumas ideias para atividades que pode tentar e sugestões acerca do que pode fazer para resolver problemas que possam surgir. Passo 1. Imitar sons. Explicação. As crianças que ainda não aprenderam a utilizar palavras para comunicar necessitam de construir um grande repertório de sons, aprender como fazer um som intencionalmente e como fazer sons específicos para obterem algo que queiram, de uma forma orientada para um objetivo. Finalmente, necessitam de compreender o poder total da sua voz como forma de atingir uma variedade de objetivos. Embora o capítulo 13 aborde em profundidade o desenvolvimento da comunicação não verbal, neste focamo-nos no uso da imitação pelos pais para atingir 3 coisas. 1. Ajudar as crianças a reparar nas suas próprias vocalizações. 2. Aumentar a frequência dos sons que estão a fazer. 3. Aumentar a sua produção intencional de sons e vocalizações específicas. Atividade: aumente os sons da criança através do eco. Pode escutar o seu filho vocalizar, por vezes, em resposta a algo que aconteceu, outras vezes por absolutamente nada. Mesmo que não saiba bem o que esse som significa, imitar os sons da criança transmite-lhe que a ouviu e que as vocalizações dela têm significado e são importantes. Está a dizer-lhe, eu ouvi-te, e a atribuir importância e significado ao som com as suas ações. Comece por se posicionar de modo a que o seu filho veja o seu rosto. Depois imite os sons de consoante ou vogal ou outros efeitos sonoros que o seu filho emite, exceto choro, gritos e gemidos, enquanto brinca com a voz dele. Agora espere para ver se ele emite de novo o som. Se ele o fizer, terá a oportunidade de o imitar de novo. Com esta interação, criou um jogo de imitação. Se ele não repetir o som, tente de novo e espere de modo expectante. Eventualmente, o seu filho irá repetir os sons depois da sua imitação. Vale a pena persistir para desenvolver alguns jogos de imitação vocal, uma vez que este é um passo fundamental na via do desenvolvimento da fala. Atividade: entoe canções e pratique jogos de rimas e jogos de dedos. Cantar canções e realçar uma palavra-chave ou frase em cada verso ajuda o seu filho a começar a ouvir o padrão e as partes importantes da canção. Pode cantar ou dizer aquela palavra ou frase-chave um pouco mais alto ou até de forma mais lenta, para ajudar o seu filho a prestar atenção ao seu significado. Acrescente gestos e expressões faciais para marcar as palavras e frases-chave. Depois de ter entoado a canção inteira durante alguns dias, para que o seu filho comece a reconhecê-la, comece a arranjar um espacinho na canção para que o seu filho o acompanhe. Quando chegar a palavra ou frase-chave na canção, espere, olhando para ele de forma expectante, para lhe dar uma pista. O seu filho pode começar por entoar a palavra que falta emitindo um som. Se assim for, excelente. Quando ouvir, prossiga com a canção. Ou, em vez disso, quando fizer uma pausa, o seu filho pode fazer um gesto breve, menear o corpo, deitar-lhe um olhar rápido, ou fornecer outro tipo de indicação revelando que quer participar. Se ele o fizer, acrescente a palavra depois da pista do seu filho e continue a canção. Isto, por si só, já é um marco no desenvolvimento da fala, e é um tipo de atividade muito importante para promover a imitação verbal. Desenvolva um repertório de canções e jogos de dedos com o seu filho. Por exemplo, pode cantar uma canção como: O Manel tinha uma bola e enfatizar uma palavra-chave.
o Manel tinha uma bola que rolava pelo chão e enfatizar a palavra chão. Depois de cantar a canção uma ou duas vezes, desta vez cantaria, o Manel tinha uma bola que rolava pelo pausa, e esperaria de modo expectante que o seu filho produzisse um som ou pelo menos algum tipo de pista não verbal. Assim que ele o fizer, então, continue rápida e alegremente a canção, cantando. Pelo chão, na calçada ela rebola. Resumo do passo 1. Se seguiu e realizou as atividades mencionadas, terá desenvolvido um novo hábito, o de imitar os sons pré-verbais do seu filho, e o leitor e o seu filho irão fazer progressos no desenvolvimento de alguns jogos de imitação vocal. Essas atividades servem como ponto de partida para aumentar as competências de imitação da criança, e iremos desenvolver os passos que se seguem num capítulo mais adiante. Por agora, veja se concorda com a maioria das afirmações constantes na checklist de verificação que se segue. Se assim for, está agora na posse de conhecimentos importantes para ensinar a imitação, conhecimentos que irá utilizar no passo 2. Caso contrário, comece a fazer experiências durante as rotinas de brincadeiras e cuidados até descobrir alguns métodos que funcionem para cada uma destas categorias. Checklist da atividade: imitar sons. Presto atenção aos sons do meu filho. Imito os sons do meu filho quando os ouço. Tenho um repertório de canções, jogos de dedos e outras atividades de linguagem que o meu filho gosta. Sei quando fazer uma pausa e esperar nestes jogos para o meu filho me dar uma pista ou vocalizar para eu prosseguir o jogo. Claire, uma menina de 3 anos com autismo, ocasionalmente produz sons, embora estes não sejam dirigidos aos pais. Os pais descrevem os sons mais como exalações, por exemplo, aia, do que como tentativas de comunicar uma palavra, e eles não têm bem a certeza de como responder a esses sons. Durante uma das atividades preferidas de Claire, criar formas com a plasticina, o pai começa a dar nome às formas produzidas pelo cortador de bolachas e a descrever as ações enquanto produz moldes de animais com a plasticina. Também acrescenta sons de animais ao mostrar-los a Claire: olha, Claire, um cãozinho, o cãozinho faz ou o pássaro faz piu-piu. Depois de repetir este tema algumas vezes, o pai de Claire faz uma pausa enquanto segura o próximo animal e espera que Claire imite o som. Ela não o faz, mas não tem importância e o pai prossegue a atividade. Mas depois, quando Claire está a olhar para a mesa e a pegar no animal que acabou de imitar, produz o som exalado. O pai recorda-se do que leu neste capítulo e imita imediatamente o som. Decorridos alguns segundos, o pai imita de novo o som, mas desta vez fala de uma forma ligeiramente mais pronunciada. Claire olha para ele e esboça um leve sorriso. O pai repete o som, exagerando ainda mais. O sorriso de Claire intensifica-se. Agora o pai pergunta a Claire, outra vez, e quando ela olha para ele com expectativa, ele produz de novo o som. Desta vez, diz a Claire, agora faz tu, e modela de novo o som. Claire abre ligeiramente a boca, mas não sai qualquer som. O pai produz o som e Claire continua a sorrir. O pai volta para a atividade da plasticina e pega no cão, repetindo o pão. Quando Claire tenta alcançar o cão, produz o som exalado. Não importa que ela não tenha olhado para o pai quando produziu o som. O pai imita o som e ela repete-o. Ele imita-o de novo e ela imita-o também. Tomada de turno vocal. Ele está encantado e imita de novo o som, e depois imita o ladrar do cão, o que ela adora. Também incentivamos o nosso filho a falar utilizando vozes de animais. É fácil fazer com que os sons sejam divertidos, e eles parecem ser relativamente simples de repetir, por isso, brincar aos sons dos animais com uma quinta constituiu uma grande parte das nossas tentativas iniciais de incentivar a fala dele. Malik é um rapazinho de 26 meses com autismo que não produz sons nem fala e parece estar sempre a babar-se. A mãe diz que ele não parece particularmente interessado em brinquedos e prefere sugar ou mastigá-los em vez de se envolver em algum tipo de brincadeira. Ela não sabe bem por onde começar para ensinar imitação vocal a Malik, dado seu desinteresse pelos brinquedos e as suas competências de fala e comunicação muito limitadas. Depois de reler a checklist da atividade do passo I, a mãe de Malik lê acerca do uso de jogos de boca para estimular o movimento motor e incentivar a produção de sons. Ela decide começar por aqui, uma vez que os brinquedos ou objetos podem ainda não funcionar com Malik.
Ela senta Malik na sua cadeira e senta-se diante dele para proporcionar uma boa posição face a face. Em seguida dá início a um jogo dizendo, "Oh ai", enquanto dá pancadinhas na boca. Malik observa com curiosidade, mas não efetua qualquer movimento. A mãe repete o som na sua própria boca e depois dá pancadinhas na boca de Malik. Ele não produz o som, mas abre ligeiramente a boca para tirar a língua de fora. Ela repete o som enquanto dá pancadinhas na boca dele e depois na dela, exagerando no tom e na intensidade do som. Continua a alternar entre a boca dela e a de Malik, fazendo uma pausa quando é a vez dele para ver se ele imita o som. Embora Malik não produza qualquer som, continua a deitar a língua de fora, por isso a mãe decide variar o jogo e deita também a língua de fora meneando-a enquanto diz, "Ah ai". Ela acrescentou uma ação diferente para ver como Malik ia responder. Ele continua a olhar para o rosto da mãe com atenção e mostra interesse no jogo. Malik tira de novo a língua fora da boca. A mãe toma a sua vez tirando a sua língua e meneando-a e Malik repete a ação. Ela acrescenta o som ao movimento da língua, e ele tira de novo a língua e produz um som breve. A mãe sente-se muito animada com esta evolução. Decide praticar estes jogos de boca em outras atividades de cuidados quando Malik e ela estiverem frente a frente, tal como durante a mudança da fralda e as refeições. No espaço de poucos dias, de certeza que ele irá tirar a língua de fora quando ela tirar a sua primeiro. Passo 2. Imitar ações sobre objetos. Explicação. Imitar as ações do seu filho com os objetos desperta a atenção da criança para aquilo que o leitor está a fazer, proporciona-lhe um vocabulário específico de objetos e ações para narrar a atividade da criança, e concede ao seu filho o sentido de duas pessoas a fazerem coisas juntas, ou seja, de forma recíproca. Isto leva a tomada de turno a um outro nível, a imitação. Deverá aumentar a quantidade de tempo que o seu filho despende em atividades coordenadas socialmente e irá, de certo, aumentar a motivação do seu filho para imitar as suas ações. A pesquisa efetuada por uma das autoras deste livro, G.D. 2, descobriu que quando os pais imitam o que os filhos estão a fazer, as crianças com autismo começam a estabelecer mais contato visual e a sorrir para os pais com mais frequência durante o jogo da imitação. As crianças reparam que os pais estão a imitá-las e gostam desse jogo. Imitar as ações do seu filho com objetos também pode aumentar a natureza variada, criativa e flexível da brincadeira do seu filho. O nosso objetivo neste passo é que as crianças com TEA prestem atenção não só aos objetos que estamos a segurar como, mais importante, ao que estamos a fazer com eles. Ensinar estas crianças a imitar as outras pessoas proporciona-lhes formas de aprenderem sozinhas e também nos permite ensinar novas competências através da modelação, de modo a proporcionar-lhes novas formas de brincar com objetos e expandir o seu repertório de ações. Seguem-se algumas atividades para aumentar a imitação do seu filho de ações realizadas com objetos. Atividade: utilize brinquedos correspondentes, idênticos ou muito semelhantes, ou múltiplas peças de brinquedos, para ensinar o seu filho a imitar novas ações rápida e facilmente. Para esta primeira atividade irá necessitar de um conjunto de objetos correspondentes disponíveis durante várias atividades. Assegure-se de que está na frente do seu filho e que os seus objetos estão diante dos objetos idênticos da criança. Tenha em atenção que a rapidez com que irá mover-se pela sequência de passos que envolvem a imitação do seu filho irá depender da forma como o seu filho responde a cada um dos passos. Se ele se envolver rapidamente, se o observar a imitá-lo e começar a imitar as suas ações, poderá mover-se através de cada um destes passos na sua primeira sessão. Todavia, se o seu filho não observar ou não imitar prontamente as ações que introduz, despenda mais tempo em cada um dos passos, pelo menos um dia, se não mais, até ver a resposta que pretende, antes de passar ao passo seguinte. Segue-se a sequência para utilizar brinquedos correspondentes ou de múltiplas peças. Comece por imitar as ações do seu filho com os seus materiais e dando nomes aos objetos e ações que o seu filho está a utilizar. Por exemplo, se o seu filho está a fazer rolar um carro para trás e para frente, deve rolar o seu carro para trás e para frente exatamente da mesma forma. Quando seu filho fizer uma pausa, faça uma pausa também. Quando ele recomeçar, recomece também. É provável que o seu filho comece a experimentar para ver se consegue que o leitor faça o que ele está a fazer. Ele pode sorrir ou até estabelecer contato visual.
assinalando que está claramente a apreciar o jogo e o poder que tem de estar a fazê-lo praticar as mesmas ações que ele. Depois de ter imitado as ações do seu filho durante um bom bocado, introduza uma variação na ação que está a praticar. Por exemplo, pode fazer rolar o carro mais depressa ou mais devagar ou fazê-lo rolar pelo seu corpo e não no chão, etc. Faça uma pausa e espere com expectativa para ver se o seu filho começa a imitar espontaneamente estas novas variações. Não se esqueça de ir narrando as ações. O carro está a andar. O carro está a andar depressa. O carro está a andar devagar. O carro chocou. Depois de ter rolado o carro para trás e para frente algumas vezes, imitando seu filho com a ação que ele está a fazer ou uma variação dessa ação, mude a sua ação para outra, do mesmo nível de dificuldade, e mostre ao seu filho a sua nova ação de forma espetacular. O ideal seria começar por introduzir uma ação que já tenha visto o seu filho fazer com o carro dele. Por exemplo, se já viu o seu filho rolar e bater com o carro, e tem estado a imitá-lo a rolar o carro, pode começar a bater com ele. Narre a ação, pum, pum. E repita algumas vezes. Se o seu filho mostrar interesse naquilo que está a fazer, espere com expectativa e veja se ele imita a mesma ação. Se ele não o fizer, ajude, incentive-o a copiá-lo. Para ajudar a criança a desempenhar uma nova ação com o brinquedo, deve guiá-la suavemente ao longo do novo movimento, com a sua mão sobre a dela. Assim que o seu filho tiver imitado a ação com a sua ajuda, elogie-o entusiasticamente e permita-lhe fazer o que ele desejar com o brinquedo durante cerca de 1 minuto. Imite o seu filho umas quantas vezes e depois volte a mostrar-lhe a nova ação. Haja novamente de forma espetacular, espere que o seu filho o imite, ajude-o se necessário, elogie e depois deixe-o ter controle sobre os materiais durante alguns minutos. Este é o enquadramento de aprendizagem básico para ensinar a imitação de ações sobre objetos. Atividade: utilize um conjunto de brinquedos em duplicado. Seguem-se algumas ideias para utilizar um conjunto de brinquedos em duplicado para ensinar a imitação. Conjuntos de instrumentos musicais, tais como 2 tambores e 2 pares de baquetas ou 2 conjuntos de maracás, podem ser utilizados em atividades divertidas com diferentes ações para ensinar o seu filho a imitar. Siga as ações do seu filho durante algumas repetições e depois modele algo diferente. Ou pode começar o jogo batendo no seu tambor com as suas baquetas ou sacudindo as suas maracás, e se o seu filho não o seguir naturalmente, então ajude-o a imitar a ação. Tome de novo a sua vez, assegurando-se de que narra as ações. E introduza efeitos sonoros ou até uma canção. Depois faça uma pausa e incentive o seu filho a desempenhar a mesma ação. Tente esperar 1 segundo ou 2 para ver se ele o copia. Se ele não o fizer, ajude-o a imitá-lo, elogie-o e depois da imitação permita que ele brinque como pretende durante alguns minutos. Outra forma útil para introduzir um novo instrumento é segurar nos 2 conjuntos de itens e modelar para o seu filho ver como utilizar o instrumento. Assegure-se de que está a demonstrar uma ação que ele pode fazer. Depois entregue-lhe um dos instrumentos para ele imitar. O reforço aqui é o som interessante que o instrumento produz. Se ele não tentar imitá-lo rapidamente, ajude-o a fazê-lo. Se ele tentar mas não conseguir, ajude-o a completar a imitação. Comente de modo entusiástico, por exemplo, bateste, e repita a ação. Prossiga com a tomada de turno e quando estas ações se tornarem um pouco repetitivas ou enfadonhas, varie, bata no tambor com a mão e não com a baqueta, ou use as maracás para bater no chão. Depois continue a tomada de turno ajudando o seu filho a imitar estas novas ações. Os brinquedos com múltiplas peças, como comboios, blocos, bolas ou puzzles, também podem ser utilizados para ensinar a imitação com objetos. De início, pode ser necessário limitar as peças a um número reduzido para ajudar o seu filho a concentrar a atenção em si. Observe primeiro a ação que o seu filho faz com os objetos e depois imite com o seu objeto, acrescentando uma linguagem simples para narrar a atividade. Após algumas rondas de imitar as ações do seu filho, expanda ou varie a atividade mostrando ao seu filho algo novo para fazer com o objeto. Por exemplo, o seu comboio pode chocar com o dele ou sair dos carris. Pode ser necessário repetir a sua ação algumas vezes e fazer uma grande exibição para ajudar o seu filho a apreciar o fator diversão. Depois faça uma pausa, espere e, se necessário, ajude o seu filho a imitar a ação. Ele choca o comboio dele contra o seu ou faz sair um comboio dos carris.
Volte depois à ação original que o seu filho estava a fazer com o objeto, se isto for necessário para manter o interesse e a atenção, e depois de algumas rondas modele de novo a nova ação e ajude o seu filho a imitá-lo. Siga esta fórmula de imitar a ação preferida do seu filho, depois mostre-lhe a sua nova ação, que pode ser várias ações, como chocar, rolar, andar em círculos em redor do comboio, e ajude o seu filho a imitá-lo rapidamente. Pratique a imitação também fora dos momentos de brincadeira. A imitação com objetos e uma atividade que pode ocorrer a qualquer altura em que o seu filho esteja a segurar um objeto. Existem muitas oportunidades para imitar o seu filho durante as refeições: comer pedacinhos com a colher, utilizar as mãos, beber de um copo, bater com a colher num tabuleiro, etc. Muitas vezes, as crianças também vocalizam durante as refeições, por isso também haverá oportunidade de imitar os sons do seu filho. A hora do banho também oferece muitas oportunidades, atividades com brinquedos do banho, assim como atividades com a água, borrifar, verter, bolas de sabão e esponjas. Livros infantis que suscitam ações, orifícios para introduzir o dedo, portas para abrir, etc., podem também ser utilizados. E se o seu filho quiser o seu brinquedo? Não há problema, entregue-lhe e arranje outro ou troque com o dele. E se o seu filho está tão concentrado no próprio brinquedo que não presta atenção ao seu? Pode tentar despender algum tempo a imitar exatamente o que o seu filho está a fazer. Com o tempo, a maioria das crianças ficará interessada com o facto de estar a imitá-la e começará a reparar no que o adulto está a fazer com o seu brinquedo. Dê ao seu filho mais tempo para aprender sobre o jogo da imitação mútua. Também pode optar por guardar os seus brinquedos e tomar a vez a brincar com os do seu filho para se imitarem um ao outro. Por exemplo, pode retirar o brinquedo ao seu filho, imitá-lo brevemente e depois devolvê-lo para ele a imitar a si. Quando for a sua vez, alterne entre duas ou mais rondas de imitar as ações do seu filho para manter divertido e motivado, e modele uma nova ação para o seu filho imitar com a sua ajuda, se necessário. Tenha atenção à quantidade de tomadas de vez, mantenha um equilíbrio entre a sua vez e a da criança, assim como com a extensão, curta, das mesmas. Se o seu filho está a gostar dos efeitos que o leitor está a criar, então terá mais espaço de manobra para tomar a vez com mais frequência. Caso contrário, mantenha a sua vez curta e equilibrada e lembre-se de imitar muitas vezes o que o seu filho está a fazer, para manter envolvido na atividade. Este tipo de atividade funcionou muito bem para nós. O meu filho adorou ver coisas novas e divertidas para fazer com os carros, tal como vê-los subir a todo vapor pela mobília e depois vê-los despedaçar-se no chão. Pelo facto de considerar as atividades divertidas, mostrou-se muito interessado em copiá-las. Dica útil: leia os livros infantis numa linguagem simples, dê nomes às ações e aos objetos. Não tente ler frases completas às crianças que ainda não falam, irão absorver mais do livro se der nomes ao que elas estão a ver e a fazer. Resumo do passo 2. Se seguiu e realizou as atividades mencionadas, terá descoberto formas de utilizar os brinquedos e objetos do lar para imitar o seu filho e começar a ensiná-lo a imitar as suas ações com objetos. Veja se concorda com a maioria das afirmações constantes na checklist que se segue. Se assim for, está agora na posse de competências importantes para ensinar a imitação de novas ações ao seu filho, conhecimentos que irá utilizar no passo 3. Caso contrário, comece a fazer experiências durante as rotinas de brincadeiras e cuidados até descobrir alguns métodos que funcionem para cada uma destas categorias. Checklist da atividade: imitar ações com objetos. Existem conjuntos duplos de brinquedos ou múltiplos objetos que posso utilizar com o meu filho. Imito frequentemente as ações do meu filho com objetos. Por vezes, introduzo variações nas ações do meu filho, assim como diferentes ações durante as brincadeiras, e ajudo meu filho a imitar as minhas ações com os objetos. Eu e o meu filho podemos trocar objetos quando fazemos tomada de turno com ele. Estou consciente da atenção do meu filho às minhas ações, e consigo sentir quando posso tomar turnos mais longos e quando tenho de os manter muito curtos. Encontrei oportunidades para imitar o meu filho durante a maior parte das nossas atividades diárias, agora parece-me mais automático fazê-lo. Então, e Claire? O pai da menina continuou a fazer animais com a plasticina para trabalhar as competências de imitação vocal de Claire.
Os seus animais preferidos eram o cão, o gato e a vaca, e ela agora já tentava imitar os sons. O pai queria ensiná-la a utilizar os objetos durante as rotinas de brincadeira com a plasticina em vez de ficar apenas a olhar para ele, por isso arranjou uma série de novos utensílios, cortador de pizza, rolo da massa e garfo, juntamente com a plasticina e as formas de bolacha. Ele sabe que há mais probabilidades de Claire imitar novas ações se elas fizerem parte do seu jogo preferido, ver o pai a fazer animais. Ele faz um animal e, quando Claire lhe mostra que está pronta para o seguinte, o pai pega na rola da massa e amassa a plasticina. Depois pega na forma da vaca e entrega-lhe, ajuda-a a fazer a vaca e depois faz o som do animal que ela adora. O pai enrola de novo a plasticina e oferece-lhe a forma do gato. Claire pega-lhe e aproxima-a da plasticina. Ele dá rapidamente um leve empurrão à mãozinha dela para que a massa entre na forma e depois tira o gato e faz o som. Prosseguem com o jogo e agora Claire já introduz a forma, que o pai lhe entrega, na plasticina. Nos próximos dias ele vai ajudá-la a acrescentar o passo do rolo da massa à rotina. Então, e Malik? Recorda-se de Malik? É um menino que tem tendência em levar todos os objetos à boca em vez de brincar com eles, e a mãe tem vindo a praticar jogos de boca para encorajar Malik a produzir sons. Até agora, a mãe descobriu que os jogos ajudam Malik a produzir os sons BBB, OO e A. Embora Malik não brinque com objetos, a mãe detesta ter de saltar este passo. Depois de muito pensar, a mãe conclui que o uso de apenas um brinquedo para tomada de turno no lugar de conjuntos duplos pode minimizar o facto de Malik os introduzir na boca e possivelmente ajudá-lo a aprender como imitar ações. A mãe pensa em diferentes brinquedos para usar e decide que talvez um brinquedo que faz algo quando é empurrado ou puxado possa cativar Malik o suficiente para não querer mastigá-lo. Decide-se por um foguetão. Quando ela pressiona os botões, solta-se um círculo a girar no topo do brinquedo e aterra no chão. A mãe posiciona o brinquedo no chão entre ela e Malik, depois diz-lhe, olha para isto. Empurra. Entretanto, o círculo dispara para cima e aterra a alguns metros de Malik. A mãe diz, vamos buscá-lo, e leva-o pela mão para apanhar o círculo e colocá-lo no topo do foguetão. Outra vez, diz a mãe. Olha para isto. Empurra, e faz disparar o círculo para o ar. Desta vez, a mãe aponta para onde o círculo aterra e diz ao filho, vai tu busca-lo. Malik olha para o círculo mas não se levanta imediatamente. Em vez de se levantar, a mãe espera e incentiva Malik a apanhar o círculo, apontando na direção dele e repetindo, vai tu buscá-lo. Desta vez, Malik vai buscar o círculo mas não o leva até a mãe. Contudo, também não o introduz na boca, por isso já é uma melhoria. A mãe aproxima o foguetão de Malik e diz, põe, apontando para o círculo. Ela ajuda Malik com a ação e depois diz-lhe, empurra, enquanto o ajuda a lançar o círculo. Depois de ele aterrar, Malik corre para ir buscá-lo e trá-lo de volta para o inserir no foguetão. A mãe ajuda-o e juntos pressionam o botão. Eles têm agora um jogo para tomada de turno com um objeto e a mãe nunca pensou que isto fosse possível. Ela percebeu que usar um brinquedo em que ambos podiam tomar a vez e partilhar podia ser a melhor estratégia para construir o repertório de brincadeira, pelo menos até ele desenvolver mais competências. A mãe sente-se tão entusiasmada com esta evolução que acrescenta uma nova ação ao jogo. Segura o círculo à altura dos seus olhos e diz, Bu, estou a ver-te, e depois faz cócegas a Malik. Ele gosta que lhe façam cócegas e gosta da variação ao jogo. Depois ela ajuda Malik a segurar no círculo à altura dos olhos dele e diz, estás a ver a mamã. Malik ainda não imita esta ação por si mesmo, mas mantém-se envolvido com a atividade e gosta da ação que se segue, as cócegas, por isso a mãe decide que as cócegas são outra ação que ele pode imitar. Agora eles têm múltiplas ações dentro de um jogo com um objeto que podem fazer juntos. Passo 3. Imitar gestos das mãos e movimentos corporais faciais. Explicação. Nesta altura, o leitor deve ter desenvolvido jogos interativos para ensinar o seu filho a imitar sons e ações com objetos durante várias atividades. O próximo passo é ensinar o seu filho a prestar atenção e a imitar os gestos das mãos e os movimentos físicos que fazem parte das suas canções e jogos sociais sensoriais.
Recorda-se que no capítulo 6 referimos como construir pequenas rotinas sociais divertidas com ações e palavras especiais, cucu, tão grande, ou canções com jogos de dedos ou outros tipos de movimentos, a canção da aranha, a ponte de Londres, se estás feliz. Agora é a altura de ensinar o seu filho a imitar alguns dos diferentes gestos, movimentos corporais e ações físicas que tem vindo a fazer naturalmente durante estas rotinas. Pratique as estratégias apresentadas a seguir durante as rotinas sociais sensoriais familiares e agradáveis, para ensinar o seu filho a associar algumas das palavras e ritmos das canções e jogos aos movimentos importantes que fazem parte do jogo. Por exemplo, a canção As Rodas do Autocarro está associada ao movimento de girar os braços, o cucu está associado à ação de esconder o rosto atrás das mãos e depois abri-las quando diz, bu, etc. A atividade ensine a imitação durante os jogos de dedos e canções com ações. Recorde-se de que até este momento o leitor e o seu filho têm estado a participar em jogos sociais frente a frente, nos quais o leitor inicia um jogo, cócegas, ou canta uma canção, se eu fosse peixinho, e gradualmente faz uma pausa a meio do verso ou antes de desempenhar uma ação, esperando de forma expectante que o seu filho assinale que deve continuar o jogo, dizendo cócegas ou olhando para si. Já está a fazer isto há algum tempo, por isso é provável que o seu filho já comunique facilmente consigo para lhe dizer para continuar ou fazer outra vez com os olhos, gestos, expressões ou sons. Assim que o seu filho começar a comunicar-lhe este objetivo com facilidade e frequência, pode começar a focar-se em ensinar o seu filho a imitar um dos movimentos-chave utilizados na canção ou jogo. Segue-se a sequência para ensinar o seu filho a imitar movimentos. Selecione um jogo ou canção preferidos e bem praticados e depois escolha um movimento que seja fácil de fazer, mãos ao ar, mãos juntas, bater palmas, etc., de uma rotina que o seu filho realmente aprecie. Ensine o seu filho a imitar este gesto dando início à canção. Em seguida, quando for a altura do gesto na canção, comece o gesto e depois pare e incentive, ajude o seu filho a fazer o gesto. A ajuda significa dar ao seu filho algum auxílio de modo a que ele pratique a ação que quer que ele desempenhe. A ajuda pode ser um pequeno toque na parte do corpo que quer que a criança use, tocar no cotovelo para ajudá-lo a erguer as mãos no ar, ou, se necessário, guiar fisicamente o corpo do seu filho através da ação, pegar-lhe nas mãos e subi-las ao ar. Com o tempo, o objetivo é ir reduzindo as ajudas. Por exemplo, se tem vindo a guiar as mãos do seu filho ao longo do movimento, deve começar a minimizar a quantidade de orientação até estar apenas a tocar-lhe ao de leve no cotovelo para o encorajar a erguer as mãos no ar ou a apontar para os braços. Eventualmente, deverá remover todas as ajudas para que a criança faça toda a imitação sozinha. Assim que o seu filho tiver imitado a ação com a sua ajuda, continue a rotina para que ele experimente o prazer da rotina como recompensa por imitar o movimento. Tenha atenção em não mover o corpo da criança ao longo dos movimentos dia após dia. Isto não ensina a imitação. A imitação ensina-se demonstrando o movimento e depois esperando e incentivando a criança a imitá-lo. Se o seu filho não produz qualquer versão dos gestos, então ajude-o fisicamente a fazê-lo. Mas dê a menor ajuda possível para obter alguma versão do gesto, e de cada vez menos ajudas com o tempo. A isto dá-se o nome de enfraquecimento das ajudas e é realmente importante para ele aprender a fazer movimentos sozinho. Fazer uma imitação descuidada sozinho é muito melhor para o seu filho do que fazer uma imitação perfeita porque o ajudou. Tente não manipular as mãos da criança depois das primeiras ajudas. Em vez disso, ajude-a pelo pulso, braço, cotovelo ou ombro, para que o seu filho não pense que o que é esperado dele é que lhe dê as mãos para o leitor mover. Continue sempre a canção depois de a criança ter efetuado o gesto, com ou sem ajuda. Esse é o reforço ou a recompensa. Ensine apenas um gesto de cada vez. Por exemplo, se está a ensinar a canção da aranha, deve ensinar o gesto da aranha fazendo com que o seu filho posicione os dedos de ambas as mãos várias vezes. Deve fazê-lo imitar este gesto de cada vez que o utiliza. Mas não deve ensinar um segundo gesto à criança, depois veio a chuva, até ela ter conseguido fazer a aranha sozinha. Deverá continuar a cantar a canção e a utilizar todos os gestos, mas ensinar ao seu filho um gesto de cada vez até ele produzir alguma versão dele sozinho com frequência e facilidade. Não seja perfeccionista. Quanto mais cedo seu filho fizer algum gesto por ele mesmo, melhor.
Não se preocupe se, de início, os gestos são parciais, descuidados ou aproximações imperfeitas. Da mesma forma que incentivou o seu filho a imitar vocalizações respondendo a qualquer som emitido por ele, deve incentivar o seu filho a imitar gestos respondendo positivamente a qualquer movimento com a parte do corpo certa, por exemplo, meneando ao de leve os dedos quando faz o gesto da aranha. Os gestos podem tornar-se mais exatos depois. Alguns gestos são utilizados frequentemente numa grande quantidade de canções. Por exemplo, a mão bate na figura em paticaque, abrir, fechar e se estás feliz. Assim que o seu filho começar a imitar as palmas numa das canções, ajude-o a fazê-lo em outras canções. Quanto mais o seu filho se envolver no uso e prática da imitação, melhor. Seguem-se algumas atividades adicionais para desenvolver a imitação dos gestos. Adicione expressões faciais, sorrisos, beicinho, choro falso, expressão de surpresa, às suas rotinas sociais sensoriais. Exagere emoções para dar indicação ao seu filho para prestar atenção ao seu rosto e incentive-o a imitá-lo. Como é óbvio, não pode ajudá-lo fisicamente a fazer um sorriso ou um franzir de sobrolho, mas pode dar significado à expressão com as suas palavras e ações. Contudo, pode tocar no rosto da criança como ajuda. Amber, de 2 anos, adora o jogo dos balões. A mãe começa por soprar num balão, lenta e dramaticamente, e depois afasta a boca do balão, olha para Amber e faz o gesto de soprar com as bochechas cheias de ar. Faz uma pausa e espera de forma expectante para ver se Amber imita o gesto. Quer Amber imite, quer não, a mãe diz, soprar balão, enche dramaticamente as bochechas, produz alguns sons de soprar, depois sopra de novo o balão e solta-o para Amber correr atrás dele. No espaço de alguns dias, Amber aguarda pelas bochechas cheias de ar e imita o gesto, aproximadamente, durante a pausa expectante. Decorridos mais alguns dias, também está a dizer uma versão aproximada de soprar. Brincar a jogos de imitação de rostos diante de um grande espelho, muitas vezes, ajuda as crianças a aprenderem a imitação de expressões faciais como soprar, vibração dos lábios, produzir o som pop com os lábios, caras de beijos, etc. E torna-se uma atividade muito divertida. Seguem-se algumas ideias para utilizar outras atividades diárias para desenvolver rotinas de expressão e vozes. Durante a mudança da fralda, quando seu filho está deitado diante de si, concentrando no seu rosto, é uma excelente altura para desenvolver rotinas de expressões e vozes engraçadas, por exemplo, de animais, canções do alfabeto ou canções dos números, meneio da língua e vibração de lábios. Coloque um casou na mesa de mudar a fralda e use-o para fazer sons esquisitos. Esta é também uma altura para acariciar a barriga, brincar ao cucu, brincadeiras com dedos, etc. O momento de vestir também permite fazer cucu com as camisolas, efeitos sonoros para rotinas de sapatos, meias e pés mal cheirosos, acariciar a barriga, o porquinho foi à horta, etc. As refeições também oferecem momentos para efeitos especiais com expressões e vozes, expressões e sons de prazer para comidas deliciosas, expressões e sons de repulsa para comidas que o seu filho rejeite, sons e gestos de beber, sons e gestos de comer, lamber alguma coisa saborosa do dedo, usar a língua num gelado ou uma cenoura com manteiga de amendoim. Se o seu filho está sentado na cadeira alta e o leitor está sentado mais ou menos diante dele, encontra-se numa posição excelente para captar a atenção da criança para o seu rosto e para a sua voz. Atribua um nome e reaja de forma espalhafatosa a acontecimentos inesperados que acontecem durante o dia. Utilize um grande "uó" e uma expressão assustada quando algo cai ao chão. Utilize um grande "ó", não e uma expressão consternada quando constrói uma torre e ela cai. Utilize um grande pumba quando um carro choca contra alguma coisa. Quando seu filho se magoar, diga, dói dói, tens um dói dói, com uma expressão acentuada de preocupação enquanto examina o dói dói e conforta a criança. Depois, dê um beijo grande e sonoro no dói dói com uma grande exclamação de já está melhor. Atenção! A imitação de movimentos faciais e sons é muito mais difícil para as crianças pequenas com autismo do que a imitação com objetos. É provável que veja o seu filho começar a imitar as suas ações com objetos antes de imitar movimentos corporais e faciais ou canções. Não se preocupe com isso. É, geralmente, assim que a imitação se desenvolve na maioria das crianças com TEA.
Prossiga com as várias rotinas sociais sensoriais, acrescente outras novas a cada semana, mantenha as antigas, e mais tarde ou mais cedo, o seu filho começará a imitá-las. Continue a esperar, ajude o seu filho a imitar e depois continue o jogo divertido. Resumo do passo 3. Se seguiu e realizou as atividades mencionadas, descobriu gestos, movimentos corporais e talvez algumas expressões faciais que está a tentar que o seu filho imite durante as rotinas sociais sensoriais e as atividades diárias. Veja se concorda com a maioria das afirmações da checklist que se segue. Se assim for, está agora na posse de competências importantes para variar a imitação dentro de jogos sociais e com brinquedos, conhecimentos que irá utilizar no passo 4. Caso contrário, comece a fazer experiências durante as rotinas de brincadeiras e cuidados até descobrir alguns métodos que funcionem para cada uma destas afirmações. Checklist da atividade. Estou a ajudar o meu filho a imitar gestos, movimentos corporais e expressões faciais? Descobri rotinas sociais sensoriais e canções que fazem o meu filho sorrir. O meu filho indica-me facilmente durante a sua vez para continuar as rotinas sociais sensoriais e as rotinas de canções. Conheço, pelo menos, um gesto ou movimento corporal em cada uma das rotinas sociais sensoriais e rotinas de canções que posso ensinar ao meu filho para ele imitar. Sei como adicionar expressões faciais e efeitos sonoros a rotinas sociais sensoriais, rotinas de canções e rotinas diárias para o meu filho observar. Sei quando fazer uma pausa e esperar que o meu filho imite a ação sem a minha ajuda. Sei quando ajudar fisicamente o meu filho para imitar a ação. Então, e Malik? A mãe dispõe de algumas canções que canta Malik, Brilha, Brilha, Estrelinha, e abrir, fechar, todos os dias durante os momentos de vestir, mudar a fralda e o banho. A mãe começa a cantar Brilha, Brilha, Estrelinha enquanto abre e fecha os dedos em cada verso. Ela decide que este é um gesto relativamente fácil para Malik aprender a imitar. Depois de cantar a canção inteira uma vez, começa a canção de novo e depois faz uma pausa no final da primeira frase com as mãos abertas e erguidas diante dela. A mãe espera para ver se Malik move as mãos em alguma tentativa de imitar as dela, levantar as mãos, tentar alcançar as mãos dela, abrir e fechar as mãos, etc. Ele não faz qualquer um destes movimentos, mas continua a olhar para ela com grande interesse. A mãe pega nas mãos dele e bate com as dela contra as dele algumas vezes. Depois continua a canção. Quando chega ao final da canção, onde as palavras brilha, brilha, estrelinha são repetidas, ela ergue de novo as suas mãos abertas diante dele e espera que ele bata nas dela. Quando ele não o faz, ela abre as palmas dele e bate nelas com as suas. Durante os dias que se seguem ela faz isto repetidamente. No espaço de alguns dias, Malik aproxima as suas palmas das dela quando ela posiciona as mãos diante dele. A mãe fica encantada e bate nas palmas dele algumas vezes enquanto entoa a frase ao longo dos dias que se seguem. Ele não só aproxima as suas palmas das dela, como começa a bater nelas. Ela encanta-se que ele tente por si mesmo imitar um novo gesto, mesmo que não seja perfeito. Ele está mesmo a aprender. Passo 4. Imitar e expandir ações. Explicação. Introduzir variações nos jogos imitativos com tomada de turno mantém os jogos interessantes e menos repetitivos durante períodos de tempo mais longos. Apoia períodos de atenção mais longos do seu filho para si. Também ensina o seu filho a utilizar objetos de formas variadas. Isto expande o número de atividades que a criança pode fazer com objetos e substitui a brincadeira repetitiva por uma brincadeira mais complexa e flexível com brinquedos e jogos sociais. De cada vez que o seu filho imita uma nova ação, a imitação vai se tornando cada vez mais fácil e mais automática para ele. Atividade: adicione variações. Assim que o seu filho imitar uma nova ação familiar de forma fácil e consistente que o leitor modele para ele, pode começar a expandir as ações para que a ação inicial, ou tema, não se torne repetitiva ou enfadonha depois de algumas tomadas de vez para si e para o seu filho. Introduzir uma variação muitas vezes torna a imitação divertida e surpreendente para o seu filho. Como é que pode ser? A imitação recíproca durante 2 ou 3 vezes estabelece o tema, a ação principal. Depois disto, irá introduzir algo novo à imitação, uma variação, para manter interessante e prolongar a tomada de turno. Ao fazê-lo, irá também ensinar uma ação de imitação diferente,
tornando a rotina um pouco mais avançada. Seguem-se algumas ideias para introduzir variações. Anteriormente falamos sobre copiar as ações do seu filho com um objeto para criar um jogo de imitação e tomada de turno. Assim que o seu filho fizer isto facilmente, copiá-lo a si depois de o ter copiado a ele, mostre-lhe uma ação nova, fácil e muito interessante para desempenhar com o objeto. Essa ação pode ser mostrar-lhe como rebentar as bolinhas de sabão que acabou de soprar, como acertar num balão que esvoaça pelo ar, como voltar-se enquanto joga okey-pokey, ou como despedaçar um carro contra uma torre de blocos depois de a construírem. O leitor dá o modelo, depois entrega o objeto à criança para que ela o imite. Se o seu filho não começar a imitá-lo, ajude-o a fazê-lo, mostre entusiasmo pelo sucesso do seu filho, e depois permita que ele brinque com o brinquedo da forma que desejar durante 1 minuto. Depois, repita toda a sequência, modelar a ação, entregar à criança os objetos para o imitar, depois, tomar a sua vez e modelar a ação 2, em seguida, dar ao seu filho a oportunidade de fazer a ação 2, elogiar ou bater palmas e deixá-lo brincar à vontade dele. O reforço para a imitação do seu filho é ter o objeto desejado durante um tempo sem quaisquer exigências. Claro que as suas manifestações de alegria também são uma recompensa. As variações são, muitas vezes, mais interessantes para o seu filho se envolver em ações com objetos simples mas invulgares e interessantes, cravar um pau numa bola de plasticina, bater num copo com um pau ou colocar uma bola no fim do labirinto e não no início. Irá ensinar o seu filho a imitar estas novas ações exatamente da mesma forma como dissemos antes, mostrar ao seu filho enquanto narra as suas ações, aguardar com expectativa, ajudar se necessário, elogiar a criança por tentar imitar ou ajudá-la a imitar se ela não tentar e, depois, felicitá-la. Excelentes materiais para trabalhar no tema e nas variações incluem plasticina, atividades artísticas, brinquedos musicais e um conjunto complexo de objetos, comboios e carros, conjuntos de blocos, conjuntos de construção e adereços de brincar como copos, chapéus, colares, pulseiras, escova-pente, etc. A brincadeira imitativa com tema e variação é uma excelente forma de introduzir novos brinquedos ou objetos para os quais a criança não tem uma forma estabelecida de brincar, de modo que tudo que o leitor modelar seja novidade. Os materiais que não funcionam bem para ensinar novas imitações com objetos são aqueles em que a criança já tem uma rotina bem estabelecida e repetitiva de brincar. Resumo do passo 4. Se seguiu e realizou as atividades mencionadas, terá desenvolvido todas as fases ou passos de como ensinar diferentes tipos de imitação, verbal, ações com objetos, gestos, movimentos corporais, expressões faciais, ao seu filho em brincadeiras com brinquedos e rotinas sociais sensoriais. Sabe como tomar a vez com o seu filho e desenvolver um tema inicial para imitar uma ação, e, depois de várias vezes, sabe como variar ou expandir a atividade para incluir outros tipos de imitação que o seu filho pode fazer. Se assim for, está agora na posse de competências importantes para a tomada de turno e para ensinar durante as atividades conjuntas. Caso contrário, comece a fazer experiências durante as rotinas de brincadeiras e cuidados até descobrir alguns métodos que funcionem para cada uma das afirmações que se seguem. Checklist da atividade. Estarei a expandir a imitação do meu filho? Sei como desenvolver um tema durante a imitação com o meu filho, durante a brincadeira com brinquedos e rotinas sociais sensoriais. O meu filho consegue imitar facilmente pelo menos um tipo de ação sem a minha ajuda durante as brincadeiras com brinquedos e as rotinas sociais sensoriais. Sei como variar ou expandir a atividade conjunta para ensinar outros tipos de imitação ao meu filho durante as brincadeiras com brinquedos e as rotinas sociais sensoriais. Sei como criar espetáculos novos e interessantes que o meu filho irá imitar durante as brincadeiras com brinquedos e as rotinas sociais sensoriais. O meu filho considera estas variações divertidas e tenta imitar as minhas ações. Passo 5. Introduzir jogos de imitação na estrutura das atividades conjuntas. No capítulo 6 abordamos em pormenor as 4 partes de uma rotina de atividade conjunta: preparação, tema, variação e encerramento-transição. É provável que agora consiga ver como jogos de imitação se encaixam bem nesta estrutura de 4 partes. Talvez até já esteja a utilizá-la, quer intencional ou automaticamente, à medida que tem vindo a focar-se em atividades de imitação e variações dentro delas.
A estrutura das brincadeiras de que temos vindo a falar ao longo deste capítulo sobre o ensino da imitação é a mesma da atividade conjunta, com um início, materiais, um tema, a primeira ação a ser imitada, e uma ou mais variações. Ainda não falamos sobre o encerramento transições, mas o ideal é que este seja um encerramento organizado, tal como praticou no capítulo 6. Nos capítulos seguintes deste livro, continuaremos a sugerir formas de usar a estrutura da atividade conjunta e as estratégias de imitação a outros tipos de competências de desenvolvimento do seu filho. A imitação e a tomada de turno durante atividades conjuntas focadas em objetos e rotinas sociais sensoriais, assim como durante várias rotinas de cuidados, são processos fundamentais através dos quais as crianças pequenas aprendem com os outros sobre linguagem, comportamento social e como os objetos funcionam. Se aprender os conceitos que ensinamos até agora, já terá em seu poder as competências de ensino mais importantes para ajudar o seu filho a seguir em frente, ainda que não passe deste capítulo. Checklist da atividade. Estarei a inserir a imitação na estrutura da atividade conjunta? As minhas atividades de imitação envolvem normalmente um período de preparação, no qual o meu filho e eu identificamos um tema da atividade. Fazemos algumas tomadas de vez a partilhar o tema, imitando-nos um ao outro à vez ou brincando em uníssono. Depois de algumas repetições, tanto o meu filho, como eu normalmente variamos ou expandimos o tema para incluir ações adicionais a imitar. Quando a atenção do meu filho começa a diminuir, ou quando a rotina se torna muito repetitiva, costumamos organizar o encerramento, transição arrumando os materiais, fazendo uma clara transição juntos ou fazendo outra escolha. Estou a utilizar a estrutura de 4 partes das atividades conjuntas, pelo menos algumas vezes, durante a refeição, vestir, mudar, tomar banho ou hora de dormir, e vejo que o meu filho está a começar a antecipar os passos em mais de uma rotina. Então, e Claire? Claire e a avó desenvolveram várias brincadeiras com brinquedos e rotinas sociais sensoriais que incluem diferentes atos de imitação. Uma das atividades preferidas de Claire é quando a avó a imita a rolar um carro de um lado ao outro da mesa. A avó pega num segundo carro, posiciona-se de frente para Claire do outro lado da mesa e imita a rolar o carro enquanto diz, zon, 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 depois faz uma pausa. Rolar é o tema do jogo da imitação, que Claire definiu. Claire faz uma pausa e olha para cima durante a pausa da avó, e a avó toma isso como uma indicação e volta a rolar o carro, o que Claire imita com o seu próprio carro. A avó repete tudo de novo. Mas a avó consegue ver que Claire está a perder o interesse neste jogo porque não está a responder nem a participar com tanta energia como antes. Esta é também uma tarefa que Claire executa com facilidade, por isso a avó introduz uma variação. Coloca um longo bloco de madeira sobre a mesa do café, com uma das extremidades numa pilha de livros e coloca o seu carro na ponta e deixa-o rolar pelo bloco abaixo. Claire observa com grande interesse, depois rola o seu carro pela mesa de novo. A avó capta a sua atenção, rola o carro de novo pela encosta abaixo, faz uma pausa, e depois ajuda Claire a fazer o mesmo ajudando-a a colocar o carro no topo do bloco. O carro de Claire rola para baixo e a avó elogia-a. A avó rola de novo seu carro e depois começa a ajudar Claire, mas Claire agora fala sozinha e a avó elogia de novo. Claire agora considera isto apelativo mudando a sua atenção para este novo jogo, e as duas imitam-se durante mais algumas voltas. A avó compreende que ela e Claire introduziram tema e variação no seu jogo de imitação. Também toma nota do número de imitações, incluindo novas ações, que Claire agora está a fazer, a extensão da atenção de Claire para brincar na rotina, e o número de tomadas de vez, oportunidades de aprendizagem, de Claire. Esta estratégia permitiu à avó de Claire proporcionar mais ensinamentos durante a brincadeira do que se tivesse mantido com o tema. Claire gostou da variação descrita anteriormente e aprendeu a imitá-la depois de algumas experiências, que a avó percebe serem necessárias para mostrar uma nova ideia e torná-la interessante para Claire. Se Claire não gosta de uma variação, depois de alguns exemplos, a avó pode regressar ao jogo de rolar durante um turno ou dois e depois tentar uma variação diferente, tal como chocar os carros ou rolá-los para fora da mesa do café. A avó compreende que o objetivo global é prolongar ao máximo a duração da rotina de atividade conjunta, tomar o máximo possível de vezes e criar oportunidades de imitação variada. Assim que Claire começa a perder interesse nos carros, ou o jogo perde a sua natureza social ou se torna demasiado repetitivo,
a avó está pronta para sugerir que está acabado e modelar colocar o carro na caixa, fazendo um gesto a Claire para fazer o mesmo. Um bom final para esta rotina de atividade conjunta bem elaborada. Resumo do capítulo. Este capítulo concentrou-se em formas de ajudar o seu filho a aumentar a imitação, tanto de si como das outras pessoas. Começamos por referir a importância de começar por imitar o seu filho, as suas ações ou sons. Depois abordamos diferentes tipos de imitações, imitação de ações sobre objetos, a forma mais fácil para muitas crianças com TEA, imitação de sons, imitação de ações variadas e imitação de gestos e expressões faciais, o mais difícil para a maioria das crianças com TEA. Se seguiu o que descrevemos, aumentou as oportunidades de imitação que o seu filho tem ao longo do dia. Depois, referimos a importância de adicionar variações a imitações para evitar que se tornem demasiado repetitivas. Realçamos a forma como as rotinas de imitação se encaixam na estrutura de 4 partes das rotinas de atividades conjuntas: preparação, tema, variações e encerramento, transição. E, finalmente, mencionamos como as rotinas de atividade conjunta imitativas podem encaixar-se em todas as rotinas de cuidados com o seu filho, não só durante as brincadeiras com os brinquedos ou outros objetos e durante as rotinas sociais sensoriais, incluindo canções, como também durante as refeições, diferentes tipos de cuidados e tarefas domésticas. Cada imitação é uma oportunidade de aprendizagem. Ao incluir estes tipos de jogos nas suas atividades com a criança, pode aumentar consideravelmente o seu número de oportunidades de aprendizagem. Lista de geladeira. Objetivo: ensinar o seu filho a imitar diferentes ações. Passos: imitar as brincadeiras do seu filho com os objetos e esperar que ele também o imite. Imitar as vocalizações e sons do seu filho e esperar que ele também o imite. Utilizar ajudas para incentivar a imitação, mas enfraquecê-las rapidamente. Não esperar perfeição, aceitar as tentativas do seu filho. Converter os jogos de imitação em jogos de tomada de turno, mini-conversas. Utilizar a estrutura de 4 passos da atividade conjunta para variar as imitações. Usar canções e rotinas sociais sensoriais para construir a imitação com gestos. Manter-se sob o holofote da atenção do seu filho.